Teste, som, teste, som. Só me avisa quando tiver. Boa noite a todos, a paz. Estamos de volta, né, em mais um estudo do Apocalipse. Vocês estão bem? Então tá bom. Então vamos começar com a nossa oração, como sempre, né? Curvem a cabeça de vocês, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, mais uma vez, entregamos a direção, meu Pai, desta aula, desse estudo nas Tuas mãos, meu Pai. Que tudo venha a ser guiado por Ti, porque o Senhor, meu Deus, é aquele a quem viemos dar culto, meu Pai, e aprender da Tua palavra, meu Pai. Ensina cada coração, meu Pai, abre os olhos do nosso entendimento, que venhamos compreender, Senhor, a Tua palavra segundo o Teu querer, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Colocamos tudo nas Tuas mãos, mais uma vez nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Bom, chegamos no 6º selo. Esse selo, ele é um selo difícil, é um selo que ainda não se abriu, é um selo muito importante e eu peço a vocês que prestem bastante atenção. Mas antes da gente colocar o capítulo 6 de Apocalipse, eu gostaria que você colocasse a imagem para mim, por favor, da palavra. A gente viu, né, até aqui, que nós estamos nas dores de partos, que muitos dos selos já se abriram, né? Inclusive, a gente entendeu que as dores de parto estão em Mateus 24, né, que vem falando para nós, e lá está falando para nós desde o princípio, que a gente pode começar a analisar ali, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que a gente já vê que começa a se desenrolar essas dores de parto. E dentro dos selos, né, a gente vê que as dores de parto já ficaram mais intensas, ou seja, chega aquele final das dores, né, para quem já teve neném, que sabe que vai diminuindo o tempo, né, e diminuindo o tempo e aumentando a dor. Então, os selos significam isso. Então, eu acho importante a gente analisar, porque como a gente está vendo tudo isso acontecer, muitas pessoas, a gente estava até conversando isso aqui antes de começar a aula, tem medo do livro do Apocalipse, tem medo de conhecer, né, as profecias, porque tem medo do que está por vir, né? Porque acham que as coisas vão ser terríveis e que muitos vão passar por situações difíceis, e de fato, isso não é uma mentira. Mas para nós que somos a igreja e que o Senhor Jesus diz que nós devemos conhecer, qual é a palavra que Ele nos fala? Aqui, ó. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, essa é a mensagem que a igreja do Senhor Jesus tem que prestar atenção. Chegou o momento da gente olhar para o alto e saber que a nossa redenção está próxima. E nos alegrarmos. E conhecermos a palavra para poder também levarmos essa bendita esperança que temos para outros, né? Que se não tiverem também conhecendo, se não tiverem também sabendo o que está por vir, isso não significa que não vão viver. Mesmo que eu não saiba, o que tiver que vir, vai vir, as pessoas vão sofrer do mesmo jeito, né? Então, cabe a nós, né, levarmos a palavra do nosso Deus, evangelizar, para que o Senhor possa ganhar mais e mais almas para perto dele, né? Você não quer sentar mais na frente? Tem certeza? Está no fundo hoje? Então tá, vamos começar. Então, hoje a gente vai começar capítulo 6, versículo 12 do livro de Apocalipse. Se vocês quiserem abrir, por favor, a Bíblia de quem está com a Bíblia, capítulo 6, versículo 12, a gente vai começar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o 6º selo, como eu falei para vocês, né? A gente vai ler todo o texto primeiro, porque eu preciso dividir com vocês aqui algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. Vou subir aqui para mostrar para vocês. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e veio grande terremoto. Aqui é uma parte de um acontecimento. Quando a gente vai para essa segunda parte do versículo, que é a parte B do versículo 12, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue, já é um outro acontecimento. Pode continuar, Edu, por favor. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Pode continuar, por favor. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ponto. Aqui é mais uma parte também de um acontecimento.
Aí, então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Continua, por favor. E os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e no penhasco dos montes. Então, naquele versículo que a gente leu e esse, eles são uma continuidade do mesmo acontecimento. Continua, por favor, Edu. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Bom, esse é o sexto selo. Eu preferi ler ele todo, mas agora a gente vai desmembrar ele todinho, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, peço que vocês prestem atenção, mas vamos entender o que está falando ali para nós. O versículo 12a, né? Como está dizendo, pode colocar no 12 de novo, por favor, Edu. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Esse é o primeiro acontecimento. A gente, na semana passada, a gente viu o quinto selo, certo? O quinto selo, que era quando eu falei para vocês que os mortos em Cristo, ali está mostrando os mártires, né? Mas todos os mortos em Cristo vão ressuscitar para receber também, né? Aliás, recebendo as vestes brancas para receber também o arrebatamento da igreja junto com os vivos, né? A gente falou sobre isso. É importante a gente falar que o quinto selo, eu disse para vocês que ele já estava se abrindo, mas é a parte que está aumentando o número de mártires, não essa parte. A parte que ali está dizendo que vai acontecer o arrebatamento, ali é como eu falei, vai abrindo o selo e vai se desenrolando. Essa parte, ela acontece no momento do arrebatamento. E o sexto selo, ele é o momento do arrebatamento. Então, a gente vai prestar bastante atenção no que vai acontecer aqui, tá? Então, aqui, vamos de novo. Esse terremoto, ele significa justamente o momento em que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Aí vocês vão me perguntar, como assim? Sim, no momento em que os mortos estiverem ressuscitando, vai estar acontecendo um grande terremoto. Na terra inteira, porque vai ter gente ressuscitando no mundo inteiro. Todos os salvos de todo o tempo da história da igreja, que passaram pelo período da igreja toda, estarão ressuscitando nesse dia, né? Tanto os mártires, que são citados no quinto selo, como todos os mortos, né? E a gente também sabe que o quinto selo, ele também, essa segunda parte, que é ainda ver mortos dentro da tribulação, também entra para dentro da tribulação. E este selo aqui, ele é o selo que resume a tribulação. Então, dentro dele estão contidos todos os acontecimentos da tribulação. Por isso que eu dividi e vou mostrar para vocês como é que acontece isso, tá? Então, vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que ali o terremoto é para a ressurreição dos mártires, certo? Vamos para Mateus 27, Edu, por favor, 52. Mateus 27, 52. Aqui, quando o Senhor Jesus morreu, existiram santos que ressuscitaram. E a gente vai ver o que aconteceu também nesse momento. Olha lá. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitavam. Põe o versículo 51, Du, só para me mostrar para eles uma coisa. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam as rochas. Então, para acontecer aquela ressurreição daqueles mortos, que foi uma quantidade pequena, no dia que o Senhor Jesus morreu, houve um terremoto, tá? Acontece a mesma coisa na hora que o Senhor Jesus ressuscita. Põe em Mateus 28, 2, por favor, Edu. Mateus 28, 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mais um, por favor, Edu. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Pode continuar, Edu. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mais um. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Mais um, por favor. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vinde ver aonde ele jazia. Então, aqui a palavra de Deus, ela sempre vai apontar os acontecimentos da mesma forma. Então,
para ressuscitar aqueles mortos que foram os santos da tribulação, os santos que quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitaram, houve um terremoto. Foi o mesmo terremoto de quando Jesus morreu. Foi o terremoto que Jesus morre, começa um terremoto e eles vêm para ressuscitar naquele momento. Então, a gente vê que acontece um terremoto nas duas ressurreições. E essa ressurreição dos mortos para o arrebatamento da igreja, ela também vai provocar um grande terremoto. Por quê? Pode perguntar. Jesus morreu, houve um grande terremoto e os santos, como a gente leu agora, né? Os sepulcros se abriram e eles ressuscitaram. Mas eles só saem do túmulo quando Jesus ressuscita. Isso também fala lá na frente. Porque eles não podiam sair primeiro do que Jesus, né? Só que não é necessário eu ler isso, porque a gente não está falando desse assunto. Mas o que eu quero que vocês entendam é que todas as vezes que acontece uma coisa do mundo espiritual para o mundo físico, existe uma manifestação. E a manifestação, quando Jesus morreu, aconteceu várias coisas que a gente vai falar aqui também, que estão dentro do sexto selo também, mas todas as vezes que o mundo espiritual e o mundo físico se encontram, acontecem abalos. Tá? Então, vocês estão entendendo, eu estou mostrando para vocês que ali é o momento da ressurreição. Eles não estavam recebendo ali as vestes brancas para ressuscitar no quinto selo? Então, na terra, começa um grande terremoto para a ressurreição deles. Tá? Então, vamos continuar. Aí a gente vai falar de novo sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4,16. Edu, por favor. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, a gente leu isso semana passada, né? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais um, por favor, Edu. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais um. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É aquilo que eu falei para vocês. O nosso consolo, a nossa bendita esperança está no Senhor. Ah, mas vai acontecer um caos, a terra vai se desfazer. O Senhor, Ele vai nos tirar daqui. E vai tirar todos que aceitarem. Porque, infelizmente, assim como no dilúvio, e não tinha para onde correr, pessoas que não aceitaram ninguém quis aceitar, né? Porque naquela época só Noé e sua família foi salva, não foi por falta dele falar, né? Veio o dilúvio, mesmo sem eles estarem sabendo, eles não queriam saber, mas veio. Da mesma forma, agora a terra ela está atesourada para o fogo, como a Bíblia nos fala. E não adianta ninguém falar, não vai, porque vai acontecer, certo? Mas nós temos o consolo da palavra, certo? E aí a gente vai agora, acontece esse grande terremoto. E aí, o que vem na sequência? Vai se abrir o sétimo selo. Então, o sétimo selo, ele se abre depois do grande terremoto. Então, a gente vai colocar aqui, capítulo 8:1, por favor, Edu. Agora é o sétimo selo se abrindo. Então, a gente está vendo o sexto selo se abre com um grande terremoto. E já abre o sétimo selo. Certo? Vocês estão prestando atenção. A gente vai correr a Bíblia aí, tá? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Silêncio no céu por cerca de meia hora. A gente não tem como saber exatamente o que é para nós. Porque é o silêncio no céu, por cerca de meia hora. É interessante a gente falar de tempo no que diz respeito ao céu, porque justamente no céu não tem contagem de tempo, né? Nós estamos no tempo cronos, está escrito aí no estudo de vocês, que é o tempo da Terra. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos, também está escrito aí, que é um tempo oportuno no céu, que não tem tempo. Deus não vive preso no tempo, nós vivemos preso no tempo, Deus não. Então, o que ele quis dizer com esse silêncio no céu por meia hora? É um momento de pausa, porque quando abriu o sexto selo e começou um grande terremoto, vai vir uma sequência de coisas ali que vão trazer catástrofes para a terra, certo? Mas também está vindo o arrebatamento. Então, ele deu uma pausa ali, porque vai acontecer esse momento, o momento do arrebatamento da igreja. Então, a gente vai continuar. Coloca para mim no capítulo 7, por favor, Edu, 1. Vou mostrar para vocês o que acontece com esse silêncio no céu por cerca de meia hora. Não sei dizer para vocês se é um dia, se é meia hora, se é 5 minutos.
Não sei, a gente não tem como saber. Mas a gente sabe que vai ser rápido, porque a sequência de acontecimentos elas vão vir se desenrolando, tá? Então vamos lá. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Continua, Edu, por favor. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Então, esse silêncio no céu por cerca de meia hora é justamente aqui a gente vê, ó, para tudo, os anjos estão ali preparados para começar o caos, certo? Mas ele fala, para tudo, pode parar agora que nós temos uma coisa para fazer primeiro. Continua, por favor, Edu. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, e nem árvore, e nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui é interessante a gente falar. Mas o Espírito Santo não é um selo que a igreja tem? Quem já ouviu falar sobre isso? Que nós somos selados pelo Espírito Santo. Sim, mas este selo aqui, ele é um outro selo, que vai ser colocado em algumas pessoas que fazem parte também do corpo da igreja. Vamos entender. Continua, por favor, Edu. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, a palavra é bem clara, está dizendo para nós, quem está sendo selado ali são 144.000 pessoas das tribos de Israel. Então, não é a igreja, não é o gentio, não é o brasileiro, não é o japonês, não é o chinês, não é o javanês. São pessoas das tribos de Israel, certo? Vamos continuar. Pode seguir. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, prossegue, Du. Da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, pode prosseguir. Da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, próximo, da tribo de Zebulon, de José, de Benjamim foram selados 12.000. Tá, pode pular. Pode voltar para o outro, que aí já está falando da grande multidão. Isso. Então, vamos explicar para vocês o que significa este povo. Bom, eles são parte da igreja. Também são a igreja do Senhor Jesus. Mas existe aqui uma diferença que é bem importante da gente falar, certo? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que as tribos se dividiram? Vocês lembram? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, tribo de Judá, tribo de Israel. Lembra que eu falei para vocês? Então, essa divisão das 2 tribos, tanto a parte de Judá como a parte de Israel, que são as 10 tribos, foram para exílios, né? A gente ouviu muito falar do exílio de Judá, que a Babilônia levou o povo para o exílio. Mas essa parte do povo de Israel não é muito prestada atenção. Mas eles foram primeiro para o exílio. Eles foram exilados pelo povo assírio. O povo assírio levou o povo de Israel cativo, certo? Só que a diferença que acontece aqui, para este povo, é que quando este povo foi para o exílio, eles não tiveram a liberdade para voltar, certo? O povo de Judá, não. Eles foram para o exílio, né? E disseram, foi dito para Daniel, 70 anos eles vão ficar no exílio. E depois de 70 anos eles vão ser liberados para voltar para a terra, para Jerusalém, né? Lembra, Jerusalém, a capital das 2 tribos do sul, e Samaria, as 2 capitais da tribo do norte, samaritanos. Já expliquei isso para vocês, né? Quem estava aqui sabe. Então, existiu essa diferença. O povo de Judá, depois de 70 anos que eles estavam no exílio, eles voltaram para a terra. Ciro, que era um persa, certo? Por quê? Babilônia foi derrotada pelos medo-persas no final desses 70 anos. A Babilônia perdeu o poder, os medo-persas invadiram a Babilônia e tomaram o poder. E o Ciro, que era um rei persa, ele assinou um decreto libertando o povo de Judá para voltar para a terra deles. Então, a gente vai ver nessa história Esdras, a rainha Esther, a gente vai ver Neemias, a gente vai ver Ageu, todos são contemporâneos da mesma época, ou seja, o povo voltou para a terra, reconstruíram o templo, que está no livro de Ageu, reconstruíram os muros, que está no livro de Neemias,
Esdras voltou com as leis para poder ensinar o povo que voltava, porque foram 70 anos no exílio, então eles voltaram para a terra. Eles foram liberados para voltar para a terra. O povo do norte não. O povo do norte ficou preso, ficou lá o tempo que os assírios dominaram, porque os assírios também depois perderam o poder, depois de muito tempo, mas enquanto eles ficaram lá. E o que aconteceu com esse povo? Eles se misturaram com os povos, simplesmente foi passando o tempo, muitos esqueceram que faziam parte do povo de Israel. Sabe como que é o tempo, né? Se você não pratica o costume, você esquece. Então, eles se misturaram, simplesmente se perderam. Então, existem estudos falando sobre as 10 tribos perdidas de Israel. Por quê? Se misturaram no meio dos povos. Depois de muito tempo, alguns voltaram? Voltaram. A gente vai ver a história dos samaritanos na época de Jesus, lá tinham alguns, né, que não tinham mais os mesmos costumes, eles tinham outra forma de crer, o povo de Judá não se dava com eles, por causa disso existia uma rixa, já expliquei isso para vocês, mas acontece que poucos voltaram, muitos ficaram perdidos, gente, entendeu? E quem seriam esses 144 mil? Primeiro, tem que ser todo mundo convertido a Jesus. Isso porque se faz parte da igreja, são judeus, eu vou chamar de judeus, mas na realidade são israelitas, porque judeu, ela hoje se tornou uma religião, né? Não é simplesmente só o nome de um povo, é uma religião, a religião judaica da tribo de Judá, que adoram no templo de Jerusalém, né? Mas são israelitas, né? Então, na realidade, quando houve essa mistura do povo, né, que se misturou, para eles voltarem para a terra, para eles saberem quem eles eram, muitos se perderam. E o Senhor Jesus sabe exatamente quem são. Então, tem povo de Israel no Brasil, tem povo de Israel em Portugal, tem povo de Israel na Alemanha, tem povo de Israel no mundo inteiro. E muitos, talvez até no meio de nós, não saibamos que temos a descendência das 12 tribos de Israel. Quem sabe teve a oportunidade de, quando Israel voltou a ser terra, voltar para lá. Né? Não tem muita gente que voltou para lá. Não só os da tribo de Judá, como tem outras tribos lá, Benjamim, Assácia, Naftá, tem vários lá. Mas muita gente se perdeu, gente. Mas o Senhor Jesus sabe quem são. E quando ele juntar esses 144 mil, vão ter pessoas que são do povo de Israel, das tribos perdidas em todo o mundo, pessoas cristãs, que o Senhor vai selar por um propósito, que eu vou falar para vocês mais para frente, né? Mas que eles vão ser selados porque Deus ele tem um propósito especial com o povo de Israel. E também, vocês já ouviram falar dos judeus messiânicos, né? Por mais que o povo de Israel não tenha aceitado Jesus, e de fato o corpo do povo não aceita, mas existem aqueles que se convertem. Vocês já ouviram falar das igrejas, né? Que são os judeus messiânicos, também amam a Jesus. Então, da onde vai sair esses 144 mil? Do meio desse povo. Então, do corpo da igreja, aqueles que sabem que são descendência e aqueles que não sabem, Deus vai selar 144 mil para um propósito. E o resto, o que não é da tribo de Israel, a gente vai ver aqui na sequência. Deu para vocês entenderem? Expliquei para vocês poderem entender. Então, vamos continuar, Du. Pode passar para o 9 agora. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O resto do povo. Esses aqui não são do povo de Israel, esses aqui são o restante do povo. Nós, se é que algum de nós não tem descendência judia, né? Que a gente não sabe, né? De Israel. Pode ser, né? Quem sabe, né? Mas vamos continuar. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas é o quê que eu expliquei para vocês? Salvação. Então, esse povo aqui é o povo salvo, tá? Com palmas nas mãos. Então, aqui existe uma importância com relação a essas palmas nas mãos, que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a igreja do Senhor Jesus. Não que os 144 mil também não seja, já falei, são parte da igreja que vai ser separada para um propósito. Todos vão ser tirados da terra no mesmo momento? Sim, esse é o arrebatamento da igreja. O Senhor para aquele momento ali para selar os 144 mil e para tirar a igreja da terra. Então, é o momento do arrebatamento, e a gente está vendo aqui o povo que está sendo arrebatado. Então, tá, vestiduras brancas, vocês já sabem, já expliquei, vocês já sabem o que é. E essas palmas nas mãos, o que seriam? Eu vou explicar para vocês agora. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que significa o nome igreja, que é importante. Coloca para mim, por favor, a imagem
da eclésia? Eu acho que é primeiro, né? Deixa eu ver. Olha lá. Eclésia. Eclésia é um nome grego para igreja. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Não vou falar disso 100% agora, mas depois eu vou. Eque. Lembra do eque? A palavrinha que eu mostro sempre para vocês? Então, essa palavra é um derivado daquela palavrinha. É importante a gente falar isso, que eu vou explicar para vocês depois. Qual é o significado da palavra eclésia, ou igreja? Traduzido como igreja, mas o significado original é assembleia dos chamados para fora. Então, quem somos nós, a igreja? Somos os chamados para fora. Chamados para fora de quê, gente? Do mundo, do pecado, de se perder, de ser destruído. Então, Deus, ele tem um povo chamado para fora. E é interessante a gente falar que essa palavra é uma palavra grega, e ela já existia. Antes de existir a igreja de forma espiritual, é uma palavra que eles usavam para assembleias que eles faziam políticas. Porque o povo se reunia nas praças, eram chamados para fora das suas casas, né? E se reuniam para falar de política. Os gregos, entendeu? E por que o Senhor Jesus usou esse nome para a igreja dele? Foi ele que pegou e falou, ó, minha eclésia, ou seja, meus chamados para fora. Porque nós somos chamados para fora. Chamados para fora não só do mundo, como eu expliquei, mas também no dia da tribulação, nós seremos chamados para fora. Tá? Então tá, vamos continuar. Deixa eu seguir a sequência aqui. Palmas nas mãos. Agora eu vou explicar vai ter outra explicação bem longa aqui, que vocês estão tudo começando agora, então tenho que explicar para vocês. Põe para mim a outra imagem, por favor, Edu. As palmas nas mãos significa a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, eu vou explicar para vocês o que é. Então, estão aqui as 7 festas do povo de Israel. Aliás, deixa eu recapitular. As 7 festas de Deus, porque essas festas não são do povo de Israel. São festas que Deus instituiu para o povo dele. Então, vamos lá. Existe a Páscoa, certo? E a Páscoa, ela acontece no dia, os pães asmos no outro dia. A Páscoa representa o quê? Quem sabe? Sim, não. Na realidade, a Páscoa não é a ressurreição. A gente aqui comemora um pouquinho diferente. A Bíblia diz que a Páscoa é o momento da morte do Senhor Jesus. A morte é a Páscoa. Só que a Páscoa, quando o Senhor instituiu as festas, a Páscoa começou lá atrás, quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Lembra? Que ele instituiu a Páscoa, e eles foram livres, e o nome dessa Páscoa significa passar por cima, porque Deus, ele mandou o anjo da morte matou os primogênitos do Egito, mas passou por cima do povo de Israel, ou seja, eles não morreram, mas os primogênitos do Egito morreram. Então, essa foi a primeira Páscoa. Matou-se um cordeiro, né? Eles comeram, e o sangue foi aspergido nas portas para que o anjo passasse por cima, né? Então, essa foi a primeira Páscoa. E o Senhor Jesus, ele é a representação dessa Páscoa. É o cordeiro que foi morto, e o sangue dele, aspergido em nós, faz com que o mal passe por cima de nós. Ou seja, não pode nos atingir. Então, é a mesma representação. E os pães asmos, é o segundo dia da festa, ele representa justamente os pães que são feitos sem fermento. A Páscoa é uma festa que o povo de Israel tem que tirar o fermento até de casa. Não pode nem em casa, não pode fazer o pão com fermento, mas não pode nem ter fermento em casa. Porque o fermento, ele representa o pecado, certo? E o Senhor Jesus, ele foi morto sem pecado. Então, é a festa dos pães asmos, quando o pão sem pecado foi sepultado. Então, no segundo dia da festa, tá? E aí, temos a terceira festa, que é a festa das primícias. Essa festa das primícias, sim, é a festa da ressurreição. O Senhor Jesus, ele ressuscita no dia de primícias. E o que é a primícia? A primícia é uma festa que foi instituída na época também, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, e eles iam começar, né, na terra prometida. Moisés recebeu as tábuas da lei, e eles tinham que fazer o quê? Eles plantavam. Isso aqui é tudo festa de colheita, gente. Você vê como que são as coisas. E nós somos o quê? A representação do trigo. Então, tudo está ligado. A palavra de Deus, nada está desligado. Tudo se conecta, entendeu? Então, foi instituído o quê? Eles plantavam a cevada. A cevada é um tipo de planta, não o trigo, primeiro a cevada.
E a cevada, ela é colhida por volta do tempo em abril, que é o tempo da Páscoa, aproximadamente. A gente fala abril, mas no nosso tempo, na nossa data, ele muda, né? Lá é fixo, aqui não, né? Inclusive, esse negócio de calendário também, se eu tiver um tempinho, depois eu explico para vocês, mas é outra história. Então, na primícia, o que acontecia? Qual era a lei que eles tinham? Quando as plantas da cevada começavam a amadurecer, o povo olhava, olha, começou a amadurecer aquele cantinho ali. Então, é a primícia do amadurecimento do fruto da cevada. Era para Deus. Eles tinham que ir lá, pegar uma fita, cercar aquelas primeiros frutos que estavam amadurecendo, e eles eram ofertados para Deus. Eles eram ofertados para Deus no templo. No dia da festa das primícias, eles eram sacudidos. O sacerdote pegava aquele molho de cevada, que era a primícia da colheita. Depois eles colhiam o deles, primeiro de Deus. Tirava-se, o sacerdote apresentava para Deus como oferta movida ao Senhor. E essa é a mesma representação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu e foi apresentado para Deus como a primeira oferta. E ele também levou a primeira oferta, porque quem ressuscitou no dia de primícia junto com ele? Não foi aquele povo que, alguns santos? Então, assim como ele foi a oferta de Deus por nós, a primícia, sem pecado, ele levou também uma primícia para Deus. Você vê que tudo está conectado. Vocês estão entendendo? Então tá. Então aí, terceira festa. A quarta festa é a festa das primícias do Pentecoste. Essa é a festa da colheita do trigo, que é a mesma coisa que eu expliquei para vocês, que eles pegavam o trigo, cercavam, igualzinho. A única diferença é que isso acontece 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecoste. Pentecoste significa 50 dias, né? E essa festa do Pentecoste, que acontece 50 dias depois, era para apresentar a primícia do trigo que era colhido. A igreja, ela representa o trigo. Então, esta festa, ela representa o arrebatamento da igreja. Muitos não acreditam, mas existem interpretações de todo tipo. Mas, como eu falei para vocês, quando você pega a palavra e você vai seguir na sequência, gente, não tem jeito. Ela aponta para aquilo que Deus quer. E essa festa das primícias, ela já era um pouquinho diferente só na hora de apresentar a oferta. Também tinha oferta movida, tudo igualzinho. O que acontecia? Eram feitos, o trigo era colhido e eram feitos 2 pães. 2 pães levedados. Pode ver que tem pão ali, ó. Está vendo os 2 pãozinhos ali? 2 pães levedados. Esses 2 pães com fermento, eles representam justamente a igreja. Porque nós somos pecadores. Nós temos fermento. Quem tira o nosso pecado é o Senhor Jesus. Mas nós somos pecadores, então, tanto o povo de Israel, como o povo que não é do povo de Israel, que são chamados de gentis, 2 povos, são representados ali pelos pães e são movidos, de oferta movida ao Senhor. Eram feitos isso lá. Então, nós representamos esta oferta. Quando formos salvos, quando formos arrebatados, é justamente essa oferta que a gente está representando. Vocês estão entendendo? Então, tá, vamos continuar. Aí tem a festa de trombetas, tá? Então, tem a festa de expiação. A festa de trombetas, ela ainda acontece. Quando começa o 7º mês em Israel, existe uma festa, que é a primeira festa, que ela é a festa que são tocadas, acho que são 99 sons de trombeta, ou 100, uma coisa assim. Se eu não me engano, é 99 ou 100. Então, existem vários toques de trombeta que representam essa festa de trombetas, que começa as festas do 7º mês, porque as primeiras festas acontecem na primavera, lá no hemisfério norte, para nós aqui não, né? E a segunda parte das festas, elas acontecem no momento do outono, no 7º mês de Israel. E aí tem a festa de expiação, que é justamente quando o povo de Israel ele se arrepende dos seus pecados. Não tem aquela passagem que diz que o sacerdote entrava uma vez por ano no templo, com o sacrifício pelo povo, para pedir perdão, uma vez por ano? Então, é nessa festa. É a festa do perdão dos pecados. E essas 2 festas estão ligadas com o povo de Israel. Tá? Vou explicar isso para vocês mais para frente, gente. Não dá para falar tudo agora, mas eu vou ter que explicar, porque quando chegar lá na frente, vocês vão entender porque está ligada com o povo de Israel. E aí tem a festa dos tabernáculos. Tabernáculos significa festa das cabanas. Também é uma festa de colheita, é a festa da última colheita, que é a colheita dos frutos mesmo, né? Uva, figo, né? Isso também está ligado com a palavra, eu vou mostrar para vocês isso lá no final também, não é agora, lá no finalzinho, quando já estiver
na tribulação. Mas o que significa tabernáculo? Significa que Deus veio tabernacular com os homens, ou morar com os homens. Cabana, casa. Deus, ele veio morar com os homens. Jesus veio morar com os homens quando ele nasceu, da primeira vez, certo? E ele vai vir de novo para morar com os homens. E o Senhor Jesus, ele bota palmas nas mãos da igreja, porque ele estava dizendo ali que a igreja tinha ido tabernacular com ele para sempre. Porque ela é a representação. Porque quando estava nas festas das cabanas, eles pegavam ramos de oliveiras, de palmeiras, e cobriam as cabanas com esses ramos e faziam a comemoração. Não tem a festa dos ramos? Quando Jesus entrou lá no templo, claro que ali não era esse dia, mas o que o povo estava querendo dizer quando começaram a sacudir os ramos e o Senhor Jesus vinha entrando em Jerusalém? Ele estava dizendo que ele era o rei dos judeus e que ele estava vindo morar. Eles estavam fazendo de forma... Eles não estavam nem entendendo o que eles estavam fazendo, mas era uma forma de dizer que o Senhor Deus estava morando com eles. Tinha vindo tabernacular com os homens, entendeu? Então, tabernacular é morar. O Senhor Jesus, ele bota um ramo na mão da igreja, dizendo que a igreja foi morar com ele para sempre. Então, onde ele estiver, a partir dali, a igreja vai estar. Ele está no céu? A igreja vai estar lá. Quando ele vier para a terra, porque a igreja não vai ficar para sempre na terra não, gente. São só 7 anos, tá? Depois volta todo mundo para cá. Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá. Mas então ali é uma representação da igreja. Vamos continuar. A gente está demorado hoje, né? Tem que explicar tudo para vocês. Pronto, Edu, pode voltar lá para o capítulo de novo, que eu não lembro mais onde era. Ah, não, peraí, deixa eu ler Levíticos para vocês. Põe Levíticos 23. 23, 39. Eu expliquei tanto para vocês que eu tenho que mostrar, né? Levíticos 23, 39. Olha lá. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido os frutos da terra, que são as frutas mesmo, tá? Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia também, e ao 8º dia, haverá descanso solene. O próximo, por favor. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, de salgueiros, de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Então, eles se alegravam comemorando com os ramos. Por isso que a igreja está com os raminhos na mão lá cantando e comemorando, tá? Vamos lá para Apocalipse de novo, por favor, para continuar. Aí, pode continuar o 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Continua, por favor. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Continua. Dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então, estão se alegrando aqui, louvando a Deus, porque o povo está lá. Vamos continuar. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Pode continuar. Respondi-lhe, meu Senhor, foi João que estava respondendo, né? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí a gente volta de novo para aquela palavrinha que eu falei, eque. Essa tradução aqui, ó, vem da grande tribulação. E isso causa uma polêmica, porque o povo diz que essa aqui não é igreja, porque estavam na tribulação. Como assim? Eles estão dentro da tribulação. Mas eles não estão na tribulação. A tradução aqui, a palavrinha usada aqui também é eque. Coloca lá para mim, Du, por favor, a imagem, que eu acho que eu salvei também, né? Salvei o eque de novo. Salvei. Aqui, ó. Diz: estes são os que vêm vindo fora da tribulação. Então, eles estão sendo tirados para fora da tribulação, ou chamados para fora da tribulação. Por quê? Porque começou as dores de parto, já é uma forma de tribulação, mas quando for começar a tribulação mesmo, que é ali no 6º selo, o Senhor faz o quê? Chama a igreja. Pode ver que a palavra usada é ek, e é uma palavra que é para formar eclésia, justamente a mesma palavra. Por quê? Porque o Senhor vai tirar a igreja para fora, chamar a igreja para fora da tribulação.
Pode continuar, Du, por favor. Tem mais alguma imagem? Desse ek? Acho que não, né? Ah, tem, aqui, ó. Ek, grego. Preposição primária denotando origem, ponto de ação ou movimento. De dentro de lugar, tempo ou causa, literal ou figurativo. É uma preposição que é de dentro de ou por fora de. Então, é a preposição que está se encaixando ali. Além de marcar um tempo, ela diz que eles estão sendo tirados para fora da tribulação. Pode voltar para o Apocalipse, por favor, Du. Então tá, são tirados, vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem lavou as vestiduras e alvejou no sangue do Cordeiro, gente? Como essa aqui não é igreja, mas é fogo, né? Tem gente que é chata. Só Jesus. Vamos continuar. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, ele acabou de estender sobre eles o seu tabernáculo. Eles vão tabernacular com o Senhor para sempre. Então, ele estendeu a morada dele sobre a igreja. Então, aonde Jesus estiver, a igreja vai estar, né? Pode continuar? Acabou a parte aí já? Não. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Aqui também é um ponto, deixa eu passar para o lado de cá, que tem muita gente que também começa com as mesmas conversas. Olha aí, eles estavam vendo fome, eles estavam vendo sede, o calor do sol. Mas espera aí, quando a gente vai lá para o terceiro selo que fala da fome, a gente viu ali que a igreja vai ser protegida na fome. Não foi isso que a gente viu lá? O azeite e o vinho. Não foi? Então a igreja vai ver a fome. Então a igreja estava vendo a fome. E a sede? Se a gente observar aqui, ó, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. O que a gente está vendo acontecer com o sol nesses últimos tempos, gente? A gente está vendo o calor aumentar, e vai ficar um pouquinho pior, infelizmente, porque eu detesto o calor, né? Mas vai ficar um pouquinho pior, porque o sol está entrando em convulsão. Ele vive tendo explosões solares que estão mexendo com o planeta Terra, aumentando o calor, a seca, que também, infelizmente, já tem lugares que existem muita seca, porque o país, ou, aliás, o mundo não é só aqui onde a gente mora. Existe um conjunto de coisas acontecendo no mundo que não está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, mas já está acontecendo. Existem secas já acontecendo em muitos lugares onde a água está ficando escassa por causa do calor. Entendeu? Na China, e tem outros países também que está acontecendo isso. Então, a gente já está vendo isso acontecer. Ah, mas no meu quintal não está acontecendo. Você é só no meio de uma multidão gigantesca, né? Porque a palavra, ela não falha. Então, a gente vai ver o sol dar uma piorada, a gente vai ver aí a fome dar uma piorada, a gente vai ver a seca dar uma piorada, porque é o que a igreja viu ali. A igreja viu isso. Mas está acontecendo ali mais alguma catástrofe que está sendo citada ali? Não, só isso. Quer ver? Continua, por favor. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esse é mais um ponto que aponta que esta é a igreja do Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui. Acho que já virei, peraí. Versículo 17. Põe lá em Apocalipse 21:4, por favor, Edu. Nós vamos ver como essa é um acontecimento, uma simbologia da igreja. Ó, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui já é o finalzinho. Ó, Apocalipse 21, então já estamos lá no finalzinho aqui. Depois a gente explica com calma, mas essa é a representação simbólica da igreja. Então, lá, onde está tendo os olhos enxugados, é porque é a igreja do Senhor Jesus. Tá? Então, vamos continuar. Depois, lá do 17, tem mais alguma coisa? Põe lá, por favor. Hoje já muda. Apocalipse 6, 17. Acabou, né? Então, tá. Então, vamos continuar. Então, vocês entenderam que aqui estava acontecendo o arrebatamento da igreja. Não? Mas a gente está vendo o arrebatamento da igreja do céu
para a terra. Vai ter uma parte mais para frente que a gente vai ver da terra para o céu. Então, o que acontece na Bíblia? Muitas pessoas acham que a gente não está numa sequência, mas a gente está numa sequência, porque vai tudo acontecendo em sequência. Porque quem já viu um filme ou um seriado que está contando uma história e, de repente, para e volta para trás para mostrar alguma coisa que precisa ser falada para depois voltar de novo e continuar a história? Então, isso acontece muito na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês todas as vezes que volta, para tudo, volta, porque eu tenho que mostrar para vocês alguma coisa para continuar a história. Então, isso acontece muito aqui na Bíblia, tá? Vamos continuar. Agora a gente vai para a segunda parte lá do... Só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui. Achei. A gente vai continuar. Volta para o Apocalipse 6, 13. Não é o 12 ainda, a parte B. Vai lá. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Essa passagem aqui, ó, o sol se tornou, significa que está acontecendo algo que está fazendo ele se tornar negro. Não foi tipo assim, o sol ficou. Ficou seria uma coisa imediata, né? Não, ele se tornou. Então vai acontecer algo aqui que vai se desenrolar agora, que eu vou mostrar para vocês, que vai fazer com que o sol se torne negro. Então, o se tornar aqui é algo que vai desenrolar um acontecimento que vai fazer com que o sol fique negro e a lua vermelha como sangue. Continua, Du, põe no 13, por favor. Agora a gente vai ver o 13 e o 14a, que são os versículos que vão falar sobre isso. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Volta mais um. Olha, vai mais um. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então, aqui é um acontecimento que eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai lá para o capítulo 8 e a gente vai ver as trombetas. Ali está descrevendo para nós as trombetas começarem. Então, aconteceu o arrebatamento, acabou o silêncio no céu. Então, a gente vai prosseguir no versículo 2. A gente já leu o 1. Põe lá no 8, por favor, do 8, 2. E a gente vai continuar vendo o que acontece agora. Tá? Vocês estão entendendo, né, gente? Acho que está dando para entender, né? Então, vamos lá. Então, aqui é a sequência do sétimo selo, tá? Vamos lá. Então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dados 7 trombetas. Continua, por favor. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Prossegue, por favor, Edu. E da mão do anjo subiu da presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Continua, por favor. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e os atirou para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aqui está se preparando para começar a ser tocadas as trombetas. Prossegue, por favor. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Continua. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados para a terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também a erva verde. Então os anjos começaram aqui, ó. Foi a terra, as árvores, toda a erva verde. Então eles começaram a agir. Lembra que eles tinham tido uma pausinha lá? Não faz nada com a terra, com verde, nada. Aqui começou. A igreja foi tirada, começa a se desenrolar os acontecimentos das trombetas. E elas estão dentro do sexto selo. As trombetas são aqueles 2 versículos que eu mostrei para vocês, tá? Por isso que eu queria que vocês estivessem com a Bíblia aberta. Quem está aí é bom deixar lá no sexto selo para vocês acompanhar. Porque lá está falando para nós sobre... Volta lá, Du, por favor, no 6:13. Ó, as estrelas do céu caíram. Não foi o que a gente estava lendo agora? Que começou a cair bola de fogo do céu? Então, ó. As estrelas do céu caíram, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos. Põe mais um, Du. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então, estava acontecendo alguma coisa no espaço, certo? Alguma coisa no céu que estava movendo esse acontecimento. Então, quando aconteceu o terremoto, já era porque tinha alguma coisa começando lá no espaço. Por isso que o sol vai se tornar negro,
e a Lua vai ficar como sangue. Tem alguma coisa vindo do espaço para a Terra que está causando essas catástrofes. Volta de novo na primeira trombeta, Edu, por favor. E aí a gente está vendo aqui, ó, tocou a primeira trombeta e começou a cair saraiva. Saraiva é pedra. Com fogo, mistura de fogo com sangue, atirados para a terra. Então foi queimada tal, a terça parte das árvores. Tal. Pula para o 8 agora, por favor, 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Aqui alguns interpretam de forma errada. Ó. Uma grande montanha ardendo em chamas. O que parece isso aqui? Você não pode, deixa o povo falar. Um vulcão. Não é uma montanha caindo do céu, gente. Muita gente fala, é uma montanha. Não. Uma montanha ardendo em chamas, gente, é o quê? É um vulcão. Então, além das pedras de fogo caindo do céu por alguma coisa que estava acontecendo do espaço para a Terra, vai começar a causar o quê aqui na Terra? Vulcões vão começar a explodir, certo? E vulcões explodindo, ardendo em chamas, vai acontecer que aqui um dos vulcões vai ser uma parte do paredão dele, vai o quê? Vai ruir para dentro do mar. Isso faz eu lembrar de uma coisa que eu acho que vocês vão lembrar. Vocês lembram do Cumbre Vieja, que falavam deles agora um tempo atrás aí? Uma grande montanha que tem perto lá de Portugal, que é um vulcão, que estava com uma rachadura e que estava perigando cair no mar e aconteceu um tsunami que atingiu o Brasil. Quem lembra disso? Foi há uns anos atrás que aconteceu isso. Gente, vocês não veem nada. Olha, vocês iam morrer de boca aberta, né? Nunca vi. Isso estava nas notícias, gente, estava nas notícias. Tinha gente apavorada, falando, meu Deus, se a montanha, se o vulcão continuar explodindo e ruir a parte dela, vai cair no mar, vai causar um tsunami que atingir a gente aqui. Porque é no Atlântico, é do outro lado, mas ia atingir a gente. E vocês nem viram, né? E essa descrição, para mim, ela mostra para mim o Cumbre Vieja, gente. É muito. Porque não vai ser só esse. Não é só esse vulcão que vai entrar em erupção, mas aqui está mostrando para nós uma coisa específica. Quer ver? Mais um, Edu, por favor. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, aconteceu um tsunami. O que pode destruir as embarcações? O que pode matar a terça parte do que está no mar? Então, o vulcão explode, a parede cai, diz que o negócio lá é pesado, viu? Porque realmente ia causar um tsunami que atingia a gente, então é a descrição. E isso acontece no Oceano Atlântico, então é a terça parte. Quantos oceanos tem no mundo? 3 oceanos. Índico, Pacífico e Atlântico. Esse é o Atlântico, onde nós estamos, né? Lembra que a igreja já foi, gente, não se preocupem, tá? A igreja, quem fica aqui, sinto muito, mas a igreja não está mais aqui, não. Então, esse grande tsunami, ele vai acontecer no Atlântico, e ele vai matar tanto o que está no mar, como vai atingir a costa dos países do Atlântico e vai destruir as embarcações. Vamos continuar? Então, vamos. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Aqui é uma grande estrela. Então, aqui é um meteoro. Aqui é uma descrição de um meteoro, né? Porque é uma estrela caindo do céu, grande, ardendo como tocha. Né? Vamos continuar. Mais um. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, absinto significa amargo. Amargo. Então, por isso que as águas vão ficar amargas. E essa estrela caída do céu aqui, ela vai atingir também as regiões de águas. Por incrível que pareça, também acontece aqui, para nós aqui também. Sempre para o nosso lado, né, gente? Existem, porque as fontes das águas, que é a maior fonte de água que existe, fica onde? Vamos ver se vocês sabem. No Amazonas. Vocês sabiam disso? Não. O Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, ele vai cair na fonte das águas, então vai cair bem aqui no Oceano Atlântico também, ali no meio ali da América. E vai atingir
as águas que bebem-se, não só o mar, que já vai ter tomado um tsunami, como as águas vão ficar amargas. E tem um detalhe nessa estrela absinto, gente, que ela não é só uma estrela, não é só um meteoro, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Porque existe algo espiritual aqui também, nessa estrela. Lembra que eu falei para vocês que anjo é estrela? Quem lembra? Então vai ficar para a próxima, vou deixar vocês curiosos, tá bom? Continua, por favor, Edu. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como de noite. Aqui é justamente aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que o sol vai se tornar negro? Então, aqui ele começa a se tornar negro. Está falando de terça parte aqui, porque está acontecendo algo que está começando a escurecer o sol, certo? Só que esse escurecimento do sol, ele se completa totalmente na quinta trombeta, mas a quinta trombeta, a gente vai falar dela na semana que vem, porque ela é uma trombeta muito grande e eu tenho que explicar ela numa aula só. Mas o que começa aqui, vai terminar lá na quinta trombeta, no capítulo 9 de Apocalipse. Na semana que vem eu explico, tá? Mas o sol começa a ficar negro aqui, certo? E aí eu vou explicar para vocês algumas coisinhas importantes. Deixa eu só achar aqui, gente, porque eu me perco totalmente, né? Aqui achei. Algo está eclipsando o sol. Também acontece, isso também aconteceu na crucificação de Jesus. Acha aí, ó, versículo 7, tá, as trombetas, abre aí. Versículo 7, no meio da folha. As trombetas, saraiva de fogo, tá tudo aí, não tá? Aí depois está escrito assim, algo começa a eclipsar o sol. Isso também aconteceu na crucificação de Jesus. Então, lembra que eu falei que está vindo do espaço para a Terra? Então, tem algo acontecendo no espaço, que eu vou mostrar para vocês aqui várias coisas que parecem que vão estar acontecendo nesse dia, que vai fazer com que o sol seja eclipsado, e a lua também, porque quando a lua sofre um eclipse, quem já viu a lua de sangue aqui? Já viu a lua de sangue? Eu já vi a lua de sangue, porque eu sempre acompanhava isso, gente. Ficava lá, eu já até filmei. Eu tinha até a filmagem, mas ficava difícil trazer para vocês verem. Eu tenho uma filmagem da lua de sangue de 2023. Acho que foi em maio de 2023 que eu filmei. Eu fiquei acordada só para filmar a lua de sangue. Porque quando a lua ela é eclipsada, o que acontece? A luz do sol, ela fica impedida de pegar a lua, né? Normalmente a lua tem que estar cheia para ter um eclipse. A Terra fica na frente e ela fica vermelha. Aqui vai acontecer isso. Ó. O sol vai ficar escuro, um eclipse. E a lua vai ficar escura também. Então, é ao mesmo tempo. Não é um eclipse lunar ou um eclipse solar. É algo que vai eclipsar os dois. Certo? E vamos ver agora o que aconteceu na morte do Senhor Jesus. Mateus 27, 45, Edu, por favor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então, no dia que o Senhor Jesus estava na cruz, aconteceu um eclipse que ele começou na hora sexta e foi até a hora nona. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é 3 horas da tarde, tá? Então, a Terra ficou escura por 3 horas. Isso não é um eclipse. Eclipse não dura 3 horas, eclipse dura minutos, né? Demora para escurecer, né? Para depois sair, mas o momento da escuridão é muito rápido, né? Mas 3 horas ficou escuro. Coloca para mim, por favor, Eduardo, a imagem, por gentileza. Aqui, ó, presta atenção, gente. As escrituras de Pôncio Pilatos, quem era Pôncio Pilatos? Que crucificou o Senhor Jesus e lavou as mãos. Né? Aliás, crucificou porque o povo de Israel queria crucificar, né, os sacerdotes. As escrituras de Pôncio Pilatos, no Novo Testamento, descrevem o dia da crucificação de Jesus como um dia de escuridão, com o sol a obscurecer e as estrelas a aparecerem. Relatos posteriores, como o relato de Pôncio Pilatos e Tibério, afirmam que a escuridão começou à hora sexta e se estendeu por todo o mundo. E a lua cheia aparecia como sangue durante a noite subsequente. Então, não só o sol ficou escuro, como a lua ficou vermelha, né? E as estrelas apareceram, gente. Então, virou noite, tá? Aí, detalhes da escuridão. A escuridão é descrita como o começo na hora sexta, meio-dia, e prolonga-se até o crepúsculo, que é a hora nona, que é 3 horas da tarde. Mas ela
terminou mesmo, porque você pensa, até sair de novo a escuridão, até o final da noite ainda estava, ficou de noite e ainda não tinha clareado de vez, né? A gente imagina o terror que deve ter sido para eles, né? Pense, né? Então, o que Deus mandou ali? Alguma coisa ele mandou para eclipsar o sol, gente. Alguma coisa. Porque não é normal. Porque não foi a lua que eclipsou o sol, nem o sol que eclipsou a lua, nem a terra. Não foi eclipse normal. Foi alguma coisa que que passou ali e escureceu tudo. Né? Tipo assim, ó, vocês vão ficar sem luz. Tá? Só para vocês aprenderem, né? Tá, vamos continuar aqui. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 6, do versículo 12b. Volta lá para a escuridão do sol, por favor. Aí. O sol se tornou negro como sacro de crina e a lua toda como sangue. A gente está vendo aqui a descrição, mas essa descrição vai acontecer nesse dia. Vamos entender aqui o que pode ser tudo isso, tá? Então, vamos lá. Existe uma passagem que ela descreve exatamente esse momento. Está em Joel, capítulo 2, versículo 30. Põe lá para mim, Du, por favor. Joel 2, 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Então, prodígios são coisas que acontecem que não têm explicação. Então, aquilo que eu falei para vocês que está começando do espaço para a terra, está descrito aqui em Joel, ó. Prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças. Então, sangue porque está havendo mortes. Fogo, bola de fogo caindo. Coluna de fumaça. O que causa coluna de fumaça? Vulcões. Vulcões causam colunas de fumaças. Então, está descrevendo para nós a mesma coisa que a gente está lendo lá agora, né? Continua, por favor, mais um. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui é uma passagem, assim, profética muito importante, gente. Por quê? Ela está na sequência da igreja. Lembra que eu li lá para vocês que a igreja ia profetizar, para lá, que foi até no capítulo 2 também de Atos, que Pedro pregou? Aqui está na sequência. Por quê? Porque justamente quando a igreja for arrebatada, isso acontece. Tá? E isso acontece antes do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é justamente o dia do juízo de Deus. O dia em que ele vai derramar as taças do juízo. Já é dentro da tribulação, já perto do final. Passou os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, já é dentro dos últimos 3 anos e meio que o juízo de Deus realmente vai ser derramado. Nós vamos falar sobre isso quando a gente chegar lá. Então, isso acontece antes. Porque muitos pensam que isso aqui é o juízo de Deus já. Mas aqui está dizendo para nós que isso acontece antes. Ou seja, é o começo. Ou seja, é o 6º selo sendo aberto. É a escuridão do sol, é as trombetas sendo tocadas, como eu acabei de mostrar para vocês. Vocês estão entendendo? Tem certeza? Então tá, então vamos continuar. As taças, que são essas que eu estou falando agora do juízo de Deus, elas também estão dentro do 6º selo. Tá? Vamos lá para o versículo 14b, por favor, Eduardo. Põe o versículo 14 do capítulo 6 de Apocalipse. Aqui, ó. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui já é um acontecimento. Até ali em cima, eram as trombetas ainda. Lembra que eu falei para vocês que o 6º selo ele vai entrar a tribulação e vai mostrar versículos chaves? São versículos chaves que apontam os acontecimentos dentro da tribulação. Então, ali o primeiro, ele mostra justamente as trombetas caindo. As trombetas sendo tocadas, aliás. E esse aqui, ó. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ele é um versículo-chave para mostrar para nós que ali já estava dentro da tribulação e as taças do juízo de Deus sendo derramadas. Vamos entender? Vou explicar para vocês. Põe para mim Apocalipse 15:1, por favor, Edu. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera ou a ira de Deus. Então, aqui são
as taças do juízo de Deus, ou os últimos flagelos, os 7 últimos flagelos que vão ser derramados sobre a terra, já no meio, depois do meio dos 3 anos e meio, já no final da grande tribulação. É quando Deus vai realmente mandar juízo, é quando realmente Deus vai trazer a justiça para os mártires que pediram. Ele falou, espera aí, que é só lá no final. Então, é dentro dessa parte que acontece. A gente vai chegar lá, nesse capítulo, quando estiver lá, no capítulo 16, no capítulo 19, eu vou explicar com detalhes. Mas eu estou mostrando para vocês que o 6º selo, ele abrange todos os capítulos dentro dele, porque ele conta para nós, ó, aqui começa o período da tribulação, e dentro desse selo, que vai se desenrolar para dentro da tribulação, estão todos os acontecimentos, com versículos curtos, versículos chaves, mas estão todos os acontecimentos, tá? Então tá. Põe mais um, Du, por favor. Vi como que um mar de... Ah, não, essa aí já é outra parte. Vamos voltar aqui. Deixa eu só ver onde é que eu tenho aqui agora, gente. Deixa eu virar a folha aqui. Só um minuto. Aqui, ó, Apocalipse 16, 20, por favor. 16, 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. O que a gente leu lá no versículo agora? No versículo 14b, ó, presta atenção, vamos ler de novo aqui, depois a gente vai para o 14b. Ó. Todas as ilhas, aqui já é 16, já é as taças ou os flagelos sendo derramados. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Volta para o 14b, por favor. Olha lá. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Vocês veem como é o mesmo acontecimento? Então, só que está resumido ali. O pau tora, como diz o bispo, dentro das taças, mas a gente vai explicar uma por uma quando chegar lá. É só para mostrar para vocês que isso acontece. A gente vai continuar aqui. Prossegue no 15 agora, por favor, Edu. E os reis da terra, os grandes e os comandantes, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Põe o outro, por favor. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, a ira não é só de Deus, a ira também é a ira do Cordeiro. É de Deus e do Cordeiro. Então, aqui está mostrando para nós que aquele acontecimento ali, ele desemboca, porque a ira do Cordeiro, a hora que Jesus vai descer mesmo para fazer tudo aquilo que ele tem que fazer com o anticristo, que a gente vai chegar lá, é esse momento aí, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Põe Isaías 2:17, por favor. Eu vou mostrar para vocês alguns versículos agora que falam sobre isso. Isaías 2, olha lá. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Pula mais um, por favor. Os ídolos serão de todos destruídos. Mais um. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Mais um, por favor, Edu. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram ante eles e se prostraram. Mais um, por favor, Edu. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, vocês veem que este acontecimento é o acontecimento da ira do Senhor sendo derramada. O que a gente aprendeu aqui? Que o 6º selo, dentro do 6º selo estão as 7 trombetas e as 7 taças. Ou seja, o início da tribulação com as primeiras catástrofes e o final dela com as últimas catástrofes. Então, o 6º selo, ele adentra a tribulação. Ele é o resumo perfeito da tribulação. Vocês estão entendendo, né? Tem mais uns versículos que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. A ira do Cordeiro, Apocalipse 19, 11. Vamos ler um pouquinho sobre a ira do Cordeiro. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Mais um, por favor, Edu. Os seus olhos são chamas de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Mais um, por favor. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Mais um. E seguiam-se os exércitos
que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, é o Senhor Jesus descendo aqui no dia do juízo. E quem está junto com ele? Quem está vestido de branco ali? Quem é que está vindo junto com o marido, com o noivo? A noiva, a esposa, né? A esposa está vindo junto lá. Por quê? Porque sempre onde o Senhor estiver, a mulher vai estar junto, entendeu? Então, vamos mais um aqui, ó. O cumprimento do dia do Senhor e da ira do Cordeiro. Deixa eu ver. Ah, não, aqui só estou falando que no capítulo 17 é o cumprimento. Então, eu quero saber se vocês conseguiram entender. Conseguiram? Foi bem explicadinho? É difícil, gente. Vocês veem que a gente tem que ficar indo e voltando. Eu procurei ser o mais didática possível, mais simples possível. Mas o que vocês têm que entender é que no sexto selo, quando o sexto selo se abrir, acontece o arrebatamento da igreja. Aliás, acontece a ressurreição dos mortos com o grande terremoto. Aí acontece o arrebatamento dos 144 mil da igreja, que são a igreja. Só que aqui, os 144 mil, eles fazem parte da igreja, mas eles não são a noiva. Eles não são a esposa, fazem parte, mas eles têm outro propósito que eu vou explicar para vocês depois. Só por enquanto isso, eles não são a noiva. Por isso que existe uma divisão. A igreja, aliás, aqueles que estão aparecendo lá no capítulo, a partir do capítulo 9, que estão com as vestes brancas e as palmas nas mãos, aquele é a noiva, aquele é a esposa que vai casar com o cordeiro, que está no céu. Eles não, eles vão para lá para receber um propósito e eles vão voltar para a terra. A gente vai ver isso no capítulo na quinta trombeta, no capítulo 9, na semana que vem, que os 144 mil voltam para a terra, para cumprir o propósito. Tá? Então, a gente tem que entender isso. O resumão aqui. Acabou o grande terremoto, começa o arrebatamento da igreja e depois começa a tocar as trombetas, começam as primeiras catástrofes, que são catástrofes que vão passar. A terra vai sofrer situações difíceis, mas depois adentra-se os 7 anos da tribulação. Deu para entender? Então tá bom. Ah, sim, ó, tem aqui, ó. Ó o Cumbre Vega aqui, ó. Ilha de La Palma, nas Ilhas de Canárias, está principalmente relacionado com as possibilidades de tsunami e erupções explosivas. Foi o que eu falei para vocês, tá bom? Mas a gente vai terminar aqui agora. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aqueles que estiveram comigo também. Fiquem com Deus e até a próxima. Tudo certo? Vocês entenderam? Difícil?